Certamente já ouvistes falar acerca da Torre de Babel, mas será que conheces verdadeiramente o seu significado? Então é isso que eu te proponho. Vem fazer uma viagem comigo e perceber, compreender melhor o significado da Torre de Babel e as implicações para nós hoje. Imagina, por um momento, um grupo de homens, depois de uma grande tempestade devastadora, depois de a água ter baixado, o perigo ter passado, e depois de ter sido um milagre evidente, e em vez de se perguntarem como viveremos agora, segundo a vontade de Deus, antes, em vez disso, perguntaram como podemos garantir que nunca mais vamos depender de Deus. Então pegam nos mesmos tijolos, juntam as mesmas mãos, alinham os mesmos corações e começam a construir não um abrigo, mas um monumento ao seu próprio nome. É disto que se trata a Torre de Babel. Foi assim que nasceu a Torre de Babel. Não da ignorância, mas da ingratidão. Não da fraqueza, mas do orgulho. Não da falta de Deus, mas da tentativa de viver sem Ele. Então, Babel não é apenas uma torre antiga, é uma tentação permanente do coração humano. E por isso eu te convido a ler comigo o texto bíblico para melhor compreendermos o significado espiritual da Torre de Babel. Mais uma vez eu lembro que eu estou aqui com a Bíblia nas mãos. A Bíblia é um livro inspirado por Deus que nos revela princípios e verdades espirituais que se aceitam e se creem pela fé. Talvez a razão não compreenda tudo, mas o Espírito deve prevalecer. A fé deve subjugar a razão. E devemos crer nestas verdades que são alimento para o nosso espírito. Não esqueçam que nós não somos apenas matéria, não, somos alma, somos espírito. Então vejamos, no capítulo 11 de Gênesis, e a terra era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor Yahvé disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim Yahvé, o Senhor, os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade e a torre. Por isso se chamou o seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. É esta a narração bíblica. E aqui nós podemos ver que o homem unido, a unir as suas forças, mas sem Deus. Vemos também o progresso técnico divorciado da obediência a Deus, aos princípios morais de Deus. E vemos também a religião do nome próprio, buscar culto para si próprio. E, por outro lado, vemos também a graça soberana de Deus a travar, a pôr um travão à autodestruição humana.
A Escritura não nos foi dada para curiosidade histórica, mas para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Então, Babel continua viva hoje, já não como uma torre de tijolos, mas continua viva na forma de pensar, na mentalidade das gerações presentes, atuais. Vemos um mundo numa era pós-dilúvio, era pós-diluviano. E este acontecimento da Torre de Babel acontece após o dilúvio, num mundo recém-purificado pelo juízo, não é? E Deus tinha dado uma ordem clara a Noé e a seus filhos: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, espalhai-vos sobre a terra. Esta era a ordem de Deus. Tão simples. Mas Babel surge como resistência direta a esta ordem. Assim como Adão e Eva tinham apenas que não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, embora pudessem comer de todas as outras frutas, mas aquilo que era simples tornou-se armadilha, tornou-se laço e produziu a queda. A Torre de Babel ficava situada na terra de Sinar. É uma região da Mesopotâmia, o berço da civilização da altura. Uma cultura avançada, uso de tijolos cozidos e betume. Vejam a tecnologia. E aqui nasce a primeira grande civilização urbana organizada, porém sem referência a Deus. Parece incrível porque, por mais cultura que o homem tenha, em vez de se aproximar de Deus, dá a impressão, e não é só a impressão, que se afasta de Deus. Então, a nota que nós devemos fixar-nos é que progresso tecnológico não significa progresso espiritual, progresso no relacionamento com Deus. Portanto, veja o que aconteceu. Eles começaram por dizer, meditemos no texto, nas expressões do texto bíblico. Em Gênesis, no capítulo 1, ele diz logo nos primeiros versículos: eia, edifiquemos para nós. Vejam, o desejo de autonomia, independência de Deus, em que o homem se coloca como centro. E cria como que uma religião, mas sem revelação de Deus. Depois diz: eia, façamos para nós um nome. A busca da glória própria, da honra, da vaidade. Substituição da identidade dada por Deus por reputação humana. E depois continua e diz: para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ora, aqui está uma oposição direta à ordem de Deus, uma rebelião declarada contra o mandato divino. Parece que existia um medo de depender de Deus. E ainda hoje acontece isso. Parece que desconfiamos de Deus, não nos queremos submeter à palavra de Deus. E desculpamos dizendo que é um livro escrito por homens. Babel é uma desobediência coletiva e organizada. Vejamos, o pecado aqui não é construir, mas é querer subir sem Deus. E a Bíblia alerta-nos que a soberba precede a ruína. Provérbios 16:18. O homem tenta alcançar os céus por esforço humano, não por revelação divina. Então repara uma coisa, é Deus quem desce. Então desceu o Senhor Yahvé. Ora, o homem sobe, mas Deus desce. A graça sempre vem de cima. E se queres ir a Deus, precisas te humilhar. Não é subir, não é orgulhar-te. Porque aquele que se humilha diante de Deus será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Vejamos Cristo, que é o exemplo máximo, que foi à cruz, foi obediente até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome.
Nenhuma escada humana pode chegar ao céu. O único caminho é Jesus. A escada é um atalho, mas o caminho é Jesus. É aquele que se fez carne e habitou entre nós. Agora vejamos aqui isto interessante, não é? Que Deus desceu para trazer solução, assim também Jesus desceu a este mundo para trazer solução para esta mentalidade, para esta forma de pensar alheia de Deus, fora de Deus, independente de Deus. É o pecado da independência, em que toda a humanidade está caída. Muitos deles sem se darem conta disso. E porque não se dão conta disso, não procuram o remédio, não procuram a solução. E a solução está em Cristo. Então Deus desce e confunde ali as línguas e espalha os povos. Ora, isto para quê? Para que a sua vontade se cumpra. Porque a vontade de Deus é cumprida na terra como é nos céus. Portanto, isto não se trata apenas de um castigo, mas é uma contenção também do mal. Sem Babel, o mal é travado. O poder humano é fragmentado. Eles são separados. E o plano redentor de Deus continua. Ninguém pode interferir no plano de Deus. Deus não destrói a cidade. Ele interrompe essa pretensão. Quantas vezes Deus faz o mesmo connosco? Quando queremos ser orgulhosos, quando queremos ser independentes, quando queremos ir por caminhos tortuosos, Deus vem ao nosso encontro. E graças a Deus por isso. Estou-me a lembrar daquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, que passou uma vida a perseguir os cristãos. Depois o que é que lhe aconteceu? Jesus apareceu-lhe a caminho de Damasco, quando ia para prender cristãos, a primeira comunidade de cristãos. Deus apareceu no caminho de Damasco. É verdade, e derrubou-o por terra. Precisamos ter esse encontro com Deus, que nos humilhe, que nos prepare para receber a sua revelação e a sua vida, a vida verdadeira. Então Babel representa o que é? A religião humana, mas sem revelação. Representa uma unidade do homem, não é? Mas sem verdade. Representa um sistema mundial centrado no homem. E, olhando para o mundo hoje, que semelhanças, não é? Que semelhanças! E vemos também ali uma tentativa de salvação pelas obras, isto é, independentemente de Deus. Por isso, Babel reaparece simbolicamente no livro de Apocalipse, capítulo 17 e 18, como um sistema religioso, político e económico global. Não será isto que o homem deseja ainda nos nossos dias? É um sistema que glorifica o homem. Não é isso que nós vemos? Homens querendo evidenciar-se, querendo chamar para si a atenção. Só falta chamar para si a adoração. Isso fará o anticristo nos últimos tempos. A Babilónia é símbolo daqueles que perseguem a verdade, que está embriagada na busca, na ânsia de poder. Então nós vemos Babel desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia começa e termina denunciando o mesmo espírito de orgulho, de independência, de uma vivência à parte de Deus. Nabucodonosor, em Daniel 4, diz: não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei? E como resultado veio a humilhação, até reconhecer que é o Altíssimo que governa. Veja esta comparação, a Torre de Babel e a cruz de Cristo. Na Torre de Babel o homem sobe para Deus, mas na cruz do Calvário, é Deus que em Jesus Cristo desce ao homem. Não menospreze a obra do Calvário, a obra do Senhor Jesus. Agora, chegados aqui, interessa fazer uma aplicação prática à nossa vida. Em primeiro lugar, Deus deseja unidade, sim, mas na verdade. Veja o que aconteceu, por exemplo, em Atos dos Apóstolos,
lá no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo na festa do Pentecostes. Ali viu-se um fenómeno ao contrário, é que eles começaram a falar línguas diferentes, mas todos os entendiam, milagrosamente, todos entendiam a mensagem, porque o que se tratava ali era de espalhar a verdade de Deus. Portanto, Deus quer unidade na verdade. Em segundo lugar, toda a tentativa de construir uma identidade fora de Cristo é Babel. Em terceiro lugar, quando Deus confunde os nossos planos, Ele pode estar a salvar-nos, a preparar-nos coisa melhor. Em quarto lugar, o nome que importa não é o que fazemos para nós, mas é o que Deus escreve sobre nós. Estou-me a lembrar que o que importa não é o louvor dos homens, mas é o louvor de Deus. Tu e eu trabalhamos para receber o louvor do homem ou o louvor de Deus? Tu e eu trabalhamos no silêncio, fazendo o bem, como ao Senhor? Trabalhamos no nosso trabalho como ao Senhor? Vivemos em nossa casa, no meio da família, e amamos os familiares, tratamos os familiares como ao Senhor? O recado do apóstolo Tiago é: humilhai-vos perante o Senhor, perante a sua potente mão, e certamente Ele, a seu tempo, vos exaltará. Há verdades que não podemos passar ao lado. Primeira verdade: o homem caído prefere a autonomia, a independência, à obediência. Edifiquemos para nós, diziam eles. Em segundo lugar, a unidade sem Deus não produz redenção, salvação, mas produz uma rebelião organizada. E hoje quantos se organizam? Seitas, falsas religiões, para defenderem o quê? O erro e não a verdade. Em terceiro lugar, em terceira verdade, o desejo de fazer um nome revela a perda da identidade dada por Deus. A quarta verdade, o juízo de Deus, quando impede o pecado, é também um ato de misericórdia, para que não sejamos imediatamente consumidos. A quinta verdade é que nenhuma obra humana pode alcançar os céus, nenhuma. Pois a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. A sexta verdade: Deus confunde o orgulho para abrir caminho à graça de Cristo. E a sétima verdade: tudo o que começa sem Deus termina em dispersão. Toda a obra que não nasce de Deus acaba por cair por terra. Se a porta que está aberta não foi aberta por Deus, ela será fechada. E há princípios que não passam através das gerações. O coração humano continua o mesmo em qualquer cultura. O orgulho espiritual não precisa que seja uma idolatria explícita. Pode ser uma atitude contrária à vontade de Deus. O progresso não elimina a necessidade da redenção. Sem Deus não adianta, de nada serve o progresso. O progresso leva ao orgulho, à vaidade e à autodestruição. Depois devemos lembrar-nos desta verdade, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus abomina os orgulhosos, mas engrandece aquele que se humilha. Quinta verdade: o pecado muitas vezes une as pessoas, mas só Cristo tem o poder de reconciliar-nos com Deus e uns com os outros. Pois a cruz significa isso mesmo. Tem uma haste apontando para cima, que é o nosso relacionamento com Deus, e tem uma haste na horizontal,
que significa o nosso relacionamento com os homens. Por isso toda a lei de Deus se resume em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou como o Senhor nos amou a nós. Por isso, eu agora quero, juntamente contigo, fazer algumas perguntas de reflexão, para que não fiquemos apenas por palavras ocas e vazias, mas que o Senhor nos ajude a colocar isto em prática, a interiorizar estes princípios, estas verdades bíblicas que nós aqui falamos e aprendemos hoje. São perguntas diretas ao coração e que o coração deve meditar e deve responder. E a primeira pergunta é: que torres eu tenho tentado construir para garantir segurança, mas sem Deus? Em segundo lugar, em que áreas da minha vida eu digo, ainda que silenciosamente, vou construir para mim? Terceira pergunta: o meu maior desejo é glorificar a Deus ou proteger o meu próprio nome? Quarta pergunta: tenho resistido a ser espalhado ou a confiar, a obedecer e a depender de Deus? Se Deus julgasse hoje as intenções do meu coração, o que encontraria? Orgulho, vaidade, humildade, contrição? Estou a tentar subir até Deus pelas minhas obras, pela minha moralidade ou pela minha religião? Já reconheci que espiritualmente estou separado, confuso e perdido sem Cristo? Pois a Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sejamos sinceros, que fruto real produziram as minhas tentativas de viver sem Deus? Onde me levou a minha própria Babel? Se Deus não tivesse interrompido o meu caminho, onde estaria hoje? Estou disposto a descer do pedestal do meu orgulho e a aceitar a palavra de Deus como verdade espiritual para a minha vida? Aceitarei que não posso subir ao céu, mas que é Cristo que desce e vem até mim? E a pergunta final é: estou pronto a abandonar a torre e a abraçar a cruz? Não te esqueças, Babel diz sobe, porém o Evangelho da graça de Deus diz arrepende-te e crê. O pecador precisa reconhecer que está culpado diante de Deus e que está justamente condenado, incapaz de se salvar e totalmente dependente da graça. Por isso Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E isto é vir ao nosso encontro, ainda que nós vivêssemos de costas voltadas. Então a salvação não é subir uma torre, não é confiar nas nossas próprias forças ou engenho humano, mas é ajoelharmos-nos diante da cruz. Estás disposto a isso? Enquanto Babel pergunta: que nome farei para mim? O Evangelho pergunta: aceitarás tu o nome que te pode salvar? Sabes,
O Senhor Jesus se humilhou até à cruz e diz que Deus o exaltou e lhe deu soberanamente o nome que está sobre todo o nome. Porque não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Porque, sejamos sinceros, quem somos nós sem Deus? Seria uma vida inútil, vazia, vã e sem sentido. Mas se crês no Evangelho, nasces de novo, tornas-te uma nova criação de Deus e Ele te recebe como filho. E sabes que mais? Ao passo que lá em Babel os homens procuraram fazer um nome para si, a Bíblia promete para aquele que está aí em Cristo um nome, um novo nome, escrito nos céus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, não edifiquemos torres de orgulho, mas altares de humilhação e de dependência de Cristo e da sua palavra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. E é por isso que eu te convido agora, com um coração humilhado e contrito diante de Deus, a fazeres esta oração comigo. Eu quero te ajudar e quero que faças tua esta minha oração. Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Santo, justo e verdadeiro, venho à tua presença não para te apresentar obras, nem para justificar os meus caminhos, mas para reconhecer quem tu és e quem eu sou diante de ti. Reconheço que muitas vezes vivi como em Babel, confiando em mim mesmo, procurando segurança fora da tua vontade, tentando construir o meu próprio nome e resistindo à tua autoridade. Confesso que pequei contra ti, somente contra ti, por pensamentos, por palavras, por atos e por omissões. Pequei não apenas pelo que fiz, mas por aquilo que sou sem a tua graça. A tua palavra diz que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte eterna, a separação eterna de ti. Por isso eu reconheço, eu aceito isso como verdade e reconheço que sou culpado e justamente condenado. Se for julgado segundo a tua justiça, sei que merecerei. Nada tenho para te oferecer. Não posso subir até ti e não posso salvar-me a mim mesmo. Sei que sou justamente condenado, se não fores tu a libertar-me, a vir em meu auxílio, em vir ao meu socorro. Por isso eu te peço, socorre-me. E eu estou certo que o farás e te dou graças, ó Deus, porque tu descestes até nós, na pessoa do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Por isso eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, levando sobre si a culpa que era minha. E por isso eu creio que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia como vencedor do pecado e da morte. Por isso hoje eu me arrependo dos meus pecados, volto as costas à vida velha, abandono o orgulho do meu coração e rendo-me à tua graça. Recebo pela fé o perdão que não mereço e a vida nova que só Cristo pode dar. Senhor Jesus, confesso-te como meu Senhor e Salvador.
Já não quero viver para fazer um nome para mim, mas para glorificar o teu nome. Entrego-te a minha vida, a minha vontade, o meu futuro, os meus planos, os meus propósitos e tudo o que sou. Dá-me um coração novo, ensina-me a andar na tua verdade e dá-me perseverança para viver em obediência até ao fim. Confio não em mim, mas em ti, não nas minhas obras, mas na tua obra perfeita. Tudo isto eu te peço, não porque eu mereça, mas por causa de Jesus Cristo. E é em nome dele que eu oro. Amém. Graças a Deus. Esta oração não salva por si mesma, pois quem salva é Cristo. A oração é apenas um clamor que se pretende seja sincero do teu coração que crê. Porque a Bíblia fala que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, aquele que ora precisa de acreditar que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, se fizeste esta oração com sinceridade, sabe com certeza que Deus ouviu a tua oração e te recebeu como filho. A partir de hoje, tens uma nova vida. A partir de hoje, pertences-lhe. A partir de hoje, esta é a tua nova constituição, a Bíblia Sagrada. Por isso eu te aconselho a orar diariamente, a meditar na palavra diariamente e a buscar conselho, ajuda, juntar-te com outras pessoas que tenham a mesma fé. E assim possas viver com perseverança, com esperança e na verdade, nesta verdade que nos sustenta e que nos alimenta. Pois, para quem iremos nós? Só Jesus tem as palavras da vida eterna. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém.